Boa noite. Boa noite. Boa noite, todos. Gente, nesse momento, estou colocando nossa aula para gravar, tá? Fiquem à vontade para fazer qualquer comentário, para fazer qualquer pergunta. Lembra que nós temos o recurso de levantar a mão, tá? Para que a gente possa organizar as ideias e que todos possam participar dentro de uma frequência aí adequada, tá? E aí, turma, nesta sexta-feira, véspera de feriado, né? Nós vamos conversar um pouco ainda sobre as características da pele, né? Que nós já vem conversando sobre ela. E hoje, basicamente, a gente vai entrar na parte final que envolve aí esse tecido tegumentar. E aí, só recapitulando, né? A pele, de modo geral, ela é constituída por duas camadas, que é a camada epidérmica, que é a mais externa, a camada dérmica, que é a mediana, que forma a pele, e abaixo da derme, nós temos aí a hipoderme, que também pode ser chamado de tecido subcutâneo, que de modo geral a gente perpassa como se fosse a pele, mas a pele é constituída basicamente só das duas primeiras camadas, epiderme e derme. E lembra que a epiderme ela tem uma divisão, tá? Ela é dividida em 5 camadas, que nós já conversamos sobre essas camadas. Inclusive, né, foi demonstrado para vocês algumas composições dessas camadas, né? Como a presença de queratinócitos mortos, queratinócitos ativos, melanócitos, células de Langerhans. Então, de modo geral, nós conversamos adequadamente sobre a epiderme, tá? Agora, né, depois de alguns slides, a gente vai falar um pouco sobre a derme e logo em seguida sobre algumas características de cicatrização, de lesão tecidual. E aí, turma, eu sei que eu falei esse slide para vocês, mas vou retornar porque eu acho que é importante a gente relembrar, né, sobre as funções da pele. E aí, quando nós nos referimos a funções da pele, gente, nós temos N funções, nós temos várias funções, inclusive, de antemão, é importante nós compreendermos que se por acaso, né, essa pele ela tem algum dano, essa pele tem alguma lesão, consequentemente, essas funções elas são danificadas, né? Essas funções elas ficam aí, teoricamente, em partes não adequadas. E aí, nós podemos citar como funções da pele, proteção contra a desidratação, tá, gente? Olha só, função contra desidratação. Então, principalmente a epiderme, gente, impede aí a perda de água, né? E lembra que isso é muito importante, turma, porque as nossas células corporais, 80% dela é formado aí por água. Então, se existe aí uma desidratação intensa, o metabolismo celular, os aspectos fisiológicos da célula vão ficar danificados, vão ficar com problema, tá? E aí é importante, por exemplo, essa regulação da perda de água. Outro ponto importante a ser falado, gente, é que a pele, ela ajuda aí contra atritos, tá? E aí, quando a gente pensa em atrito, gente, é toque, é contato, é queda. Então, de certo modo, a gente não dá muita importância, por exemplo, turma, para os pelos. Mas os pelos, eles nos ajudam a perceber o atrito ou minimizar o atrito. Lógico, turma, tudo vai depender também de que tipo de atrito, que tipo de queda vai acontecer, por exemplo, ou contato, tá? Turma, a pele, ela regulariza a temperatura corporal. Na verdade, nós temos alguns pontos importantíssimos em relação à pele, tá, turma? Por exemplo, toda vez que nós estamos com calor, tá, que aumenta a temperatura corporal, nós começamos a produzir o suor, né, a partir das glândulas sudoríparas, tá? E aí, quando nós produzimos o suor, que leva à eliminação, por exemplo, de líquido, qual a função desse suor? Regular nossa temperatura, ou seja, sair de uma temperatura muito alta para uma temperatura, na verdade, de uma temperatura alta para uma temperatura mediana, a temperatura que nosso corpo comporta. Turma, vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Sim, professor.
Sim, professor. Show, obrigado. Outro ponto, gente, importante que nós temos que compreender nesse aspecto aqui associado à temperatura é o próprio pelo. Eu não cheguei ainda a falar para vocês, mas lá na frente eu vou comentar, tá, turma? Mas os anexos da pele. O que é os anexos da pele? É aquilo que não é a pele, mas está inserido nela. Por exemplo, unha, pelos, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, tá? São anexos da pele. Ou seja, vai auxiliar na função ou em algumas funções da pele, tá bom? Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o pelo. Pode observar que quando nós estamos com a temperatura aumentada, né, calor, pode observar que os pelos eles ficam mais levantados, mais arrepiados, né? Quando nós estamos aí de modo geral com calor, tá? Por quê? Porque o pelo ele tenta buscar aí o oxigênio, tá? Ele tenta buscar aí o oxigênio para diminuir a temperatura. E aí, observa que quando nós estamos com frio, nosso pelo, tá, gente? Se vocês podem observar no dia a dia de vocês, pode observar que o nosso pelo ele fica mais rente à pele, ele fica mais aderido à pele. Por quê? Para controlar a temperatura corporal. Aí vocês podem se questionar, professor, mas quando a gente está com muito frio, a gente se arrepia. Mas o arrepio, gente, é um sinal de que o teu corpo não está conseguindo regular a temperatura, mesmo com todos os mecanismos de regulação da temperatura, como, por exemplo, urinar, né? Mixar. Observa, gente, que quando nós estamos com frio, um dos mecanismos, que já não tem nada a ver com a pele, tá? Mas só para comentário para vocês, um dos mecanismos é nós mijarmos, é nós mixarmos. O nome científico de urinar, gente, é mixar, tá? Então, quando nós estamos com muito frio, nós vamos urinar, vamos mixar para que circule mais o sangue, elimine um pouco mais de líquido e a nossa temperatura ela sobe um pouquinho. E aí, turma, dentro dessas características aí que envolvem a regulação da temperatura... Oi, Frank, fica à vontade. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, tipo, algo em relação, por exemplo, quando a gente vai, sei lá, contar alguma história para alguém, né? Aí essa história é daquele, sei lá, daquele tipo de... Frank, tá um pouquinho baixo. Oh, perdão, professor. Você pode aumentar um pouquinho? Eu não consegui abrir pelo celular, eu abri pelo computador, eu tô sem fone. Tá, chega só um pouquinho mais próximo, para mim tentar escutar melhor. Tá ok, tá escutando? Melhorou, obrigado. Pois é. Professor, eu queria perguntar, tipo, em relação a quando a gente vai contar uma história, né? Que é aquela famosa história de arrepiar, que a gente vai contar para a pessoa, vixe, me arrepiei. Mas por que, assim, já que não tem nada a ver com temperatura? Entendi a sua pergunta. Olha só, aí, Frank, quando nós temos essa situação, para quem não escutou direito, o Frank perguntou quando a gente vai conversar alguma história, e essa história de arrepiar, né? É uma história de terror, de suspense, ou uma história emocionante, né? Inclusive, pode observar que quando nós escutamos, Frank, músicas muito lindas ou pessoas que cantam, que tem uma voz muito linda, nós acabamos nos arrepiando. Por quê? Isso daí já está associado ao nosso fator sensorial. Nós temos receptores, aí eu vou falar mais para vocês lá na frente, principalmente na derme, nós somos cheios de receptores. E aí esses receptores eles estão associados às nossas sensações. Então, quando você está emocionado, quando você está com medo, quando você está sob suspense, ocorre a liberação de vários neurotransmissores, como, por exemplo, a adrenalina. E a adrenalina, ela age sobre os vasos sanguíneos. E aí, quando age sobre os vasos sanguíneos, tem teoricamente, uma vasodilatação, e isso faz com que ocorra um estímulo nos receptores sensoriais da nossa pele. E aí, o pelo arrepia, tá? Quando eu falo isso para vocês, parece que é um pouco demorado, mas não, gente, isso é milésimo de segundo. É mais rápido do que eu pisco, tá? É mais rápido do que eu piscar. Tu começa a ter aquela sensação, produz a substância, se espalha pelo corpo e rapidamente os receptores levam a isso.
Isso daí já tem a ver com a questão da sensoridade. Professor, você pode repetir o nome dessa substância que acabou caindo aqui, a chamada? Eu não consegui ouvir. Você pode repetir, por gentileza? Posso sim. Olha só o que é que acontece, né? Vou repetir a pergunta para falar novamente a resposta. Por que que em determinados momentos nós nos arrepiamos, mesmo quando a gente não está com frio, tá? Porque eu dei o exemplo do frio para mostrar que é um sinal que alguma coisa não está dando certo ali na temperatura. Mas por que, por exemplo, quando nós escutamos uma música muito emocionante, de uma pessoa que está cantando muito bonito essa música? Por que que quando nós contamos uma história de terror, certas pessoas se arrepiam? Quando tem um ato sexual, principalmente, gente, quando se tem, por exemplo, o orgasmo, dependendo do tipo de orgasmo, tanto a mulher como o homem se arrepia. Por quê? Já que não tem nada a ver com frio. Porque tem a ver com os neurotransmissores. Porque os neurotransmissores, eles estão associados às nossas sensações. Como é que como nós respondemos aos estímulos externos? E aí, um dos neurotransmissores que está associado a isso é a adrenalina, tá? E aí, quando se libera a adrenalina, essa adrenalina faz com que ocorra uma vasodilatação, tá? Tendo essa vasodilatação, tem a sensibilidade aos receptores que fica na derme, e logo perto desses receptores tem os pelos, né? Tem o folículo. E aí estimula, e aí tem o arrepio. Entendi, obrigado, professor. De nada. Tranquilo, Frank? Conseguiu compreender? Consegui, professor. Muito obrigado. Nada. E aí, turma, em relação à temperatura, né, nós temos aí não somente os pelos responsáveis, mas os próprios vasos. Olha só, turma, pode observar que quando nós estamos com muito frio, a tendência é que os vasos sanguíneos, eles vasocomprimem, tá? Quando nós estamos com muito calor, a tendência é que os vasos sanguíneos, eles dilatem para aumentar, porque aumenta a circulação sanguínea por causa da temperatura, tá? As glândulas, seja elas sudoríparas ou sebáceas, mas principalmente as glândulas sudoríparas, elas acabam favorecendo a sua dilatação para a passagem da água, tá? E também, gente, o tecido adiposo, né? O tecido adiposo é o próprio tecido hipodérmico, tá, gente? É o próprio tecido subcutâneo. Que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, o tecido. Eu não tenho uma delimitação de tamanho do tecido hipodérmico. Por que que eu não tenho? Porque o tecido hipodérmico vai depender da tua característica fisiológica. Se você tem mais gordura, se você tem menos gordura, tá? E aí o tecido adiposo, gente, ele também regula essa temperatura, ele controla essa temperatura. Por que que, por exemplo, pessoas que têm sobrepeso ou obesidade, eles sentem muito mais calor do que frio? Você está num ambiente altamente frio e aquela pessoa que tem obesidade, ela está sentindo calor, porque o tecido adiposo, né, ele acaba impedindo a perda de energia, tá? A perda de energia, ou seja, a pessoa não sente aí esse calor, tá? O que isso não é bom, tá, turma? Lembra que quanto mais tecido adiposo você tiver, quanto maior for o teu tecido adiposo, principalmente tecido adiposo visceral, na região abdominal, aumenta-se os riscos de doenças cardíacas, tá? Hipertensão, infarto, tá? Congestão cardíaca, arritmia. Turma, a pele, ela tem funções maravilhosas em relação à recepção de sensações. E quando a gente fala nessas recepções de sensações, eu posso citar aqui tanto sensações benéficas, que são agradáveis. Professor, Oi. em qual slide o senhor? Eu estou no slide 28º, 28. Funções da pele. E aí, turma, em relação a essas recepções de sensações, eu posso citar aqui para vocês tanto sensações benéficas como sensações ruins, tá? Quando a gente fala dos estímulos, tá? E aí, quando a gente fala dessas sensações, calor, frio, tá? O toque, a queda, tá? A pele, ela transmite essas sensações para a gente.
A pele, gente, está relacionado tanto à absorção de substâncias como à excreção de substância, tá? A nossa pele, ela absorve substância do meio externo. Não é à toa que nós temos medicamentos que são de uso tópicos, como pomada, creme, gel, spray, tá? E tudo é colocado sobre a pele. E aí, a pele, ela tem a capacidade de absorver a substância ativa, e essa substância ativa, ela pode exercer um efeito local ou um efeito sistêmico, tá? A pele também favorece aí, por exemplo, turma, a excreção, tá, de substâncias ou de micro-organismos que estão ali na pele, que estão no nosso corpo, que não tem mais nenhum fundamento, que não precisa estar ali, tá, turma? Um exemplo, turma, bem clássico de excreção é o suor. O que é o suor? O suor, gente, é um líquido que ele serve aí para regular a temperatura, mas ele também serve para expulsar substâncias, para expulsar coisas que não estão agradáveis mais para a pele. Além disso, turma, não sei se vocês sabem, mas no suor também tem substâncias antibacterianas, tá? Ali no suor tem substâncias para matar as bactérias que são nocivas ao nosso corpo. Turma, lembrando que tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho que entender de forma geral, mas que pode, por exemplo, mudar de pessoas para pessoas, tá? Eu não sei se vocês já viram em algum momento, mas é muito comum, de vez em quando, às vezes eu escuto, por exemplo, pessoas falando assim, parece que meu suor está muito salgado, né? Por algum mecanismo, a pessoa pegou no suor, lambeu a pele, botou a mão na boca e aí, meu suor tá muito salgado. Essas coisas a gente tem que ficar de olho e atento, tá? Por quê? Por que será que tá muito salgado? E um dos motivos, turma, por exemplo, é excesso de sódio, excesso de sal de cozinha, por exemplo, ou excesso de ingestão de sódio, seja do sal de cozinha, tá? Seja de alimentos, mas tem que ficar de olho, porque isso pode interferir, por exemplo, na hipertensão arterial e outros problemas, tá? Só para finalizar, para a Leilane fazer a pergunta dela, o comentário dela, gente, e tem pessoas que têm tanto sal no suor, que depois que evapora o suor, fica as partículas de sal na pele, tá? Oi, Leilane. Oi, professor. Professor, em relação, assim, dessa parte do suor mais salgado, eu ainda não tinha ouvido falar pela primeira vez, bem interessante. Mas, assim, a gente ouve muito falar em relação ao açúcar, né? Quando a pessoa está com a diabetes muito elevada, ela pode observar em relação ao xixi, por exemplo, que geralmente diz que acumula-se formiga no local que a pessoa fez xixi, ou no suor, essas coisas. Eu já tinha ouvido falar muito em relação ao açúcar. Certo, inclusive, Leiliane, está super certo, tá, gente? Há muitos anos atrás, quando se pensava no diagnóstico da doença do açúcar, do açúcar do sangue doce, né, que chamava sangue doce, ou a doença do açúcar no sangue, que é o famoso diabetes, né, hoje, uma das maneiras de dar esse diagnóstico era percebendo a formiga no vaso, aliás, no chão, no vaso sanitário. E eu posso dar, por exemplo, um exemplo lá da minha família, da minha casa, tá? A minha família, ela tem, infelizmente, problemas associados ao diabetes. Então, o meu pai, os meus tios, eles todos têm diabetes. É hereditário, é um fator hereditário, fora o fator ambiental, né? Bebe muita bebida alcoólica, não tem uma alimentação adequada, então isso favorece também o desenvolvimento. E um tio meu, ele foi diagnosticado, aliás, só foi perceptível que ele estava entrando num quadro de diabetes, porque o banheiro do quarto dele, toda vez que ia limpar, a menina encontrava um monte de formiga. E isso despertou a curiosidade e, deixa eu fazer os exames para saber se eu já estou com diabetes, tá? Porque, gente, o nosso corpo, ele tem um limiar de ter açúcar no sangue. Quando tem muito açúcar no sangue, o corpo percebe que tem alguma coisa errada. E aí, o que é que vai acontecer? Ele tenta eliminar o açúcar para tentar regular essa homeostase. Mas, infelizmente, não consegue. E aí, o açúcar vai para a urina, tá? Oi, Danilo.
Professor, tem algumas questões, por exemplo, quando as pessoas, porque eu já vi algumas situações em que algumas pessoas acabam tendo um excesso de suor, tipo, suam muito, muito mesmo, mais do que o comum. Isso está relacionado aqui, mais ou menos, existe algum certo hormônio que faz com que isso ocorra, ou está relacionado a doenças neurológicas, hormonais, etc. Ótimo, Danilo, ótima pergunta. Danilo, quando a gente pensa na sudorese excessiva, né, que a gente pode chamar de hiperidrose, tá? Hiperidrose excessiva pode ter vários fatores, tá? Fator genético, fator hormonal e também um certo desenvolvimento excessivo de glândulas sudoríparas, tá? Um certo... Professor, Oi. a minha filha tem. Ela soa muito, mãos e pés. Em pés, né? Isso, Exato. Muito, muito mesmo. Ela tem 8 anos. No colégio ela tem que levar a toalhazinha, porque senão molha a folha de papel todinho. tá, perfeito, tranquilo. E assim, o que eu quero também comentar em relação a isso, Danilo, né, e complementando o que a Liliane falou, que tudo também pode depender de idade, tá? Mas tem um hormônio, na verdade, tem um neurotransmissor que está muito associado à hiperidrose, tá? Que é a acetilcolina, tá? A acetilcolina é uma substância pertencente ao sistema nervoso autônomo parasimpático, que é responsável pela produção das secreções do nosso corpo, lágrimas, suor, suco gástrico, tá? Então, pode ter pessoas que têm um excesso dessa acetilcolina e aí, consequentemente, tem uma hiperidrose. Contudo, tudo deve ser investigado, tá? Se é o excesso dessa acetilcolina, e você pode fazer uma dosagem sanguínea, se é um excesso da produção de glândulas sudoríparas, tá? Ou outros aspectos. Respondido, Danilo? Sim, respondido. Professor, só mais uma questão sobre esse suor. Ele também pode estar relacionado à perda de peso, por exemplo, ou pode causar alguma doença no ser humano quando em excesso, ou mesmo só uma questão hormonal que deve ser regularizada com medicação, ou ter uma consequência mais grave na pele. Tá. Vamos pensar primeiro, primeiro vou responder a questão da doença, tá? Eu acho que a gente tem que pensar no contexto inicial. O que levou a isso? Será que é hormonal? Será que tem a ver, por exemplo, com T3 e T4 da tireoide? Então, eu tenho que investigar. Se for hormonal, qual o problema? É o excesso desse hormônio ou a baixa desse hormônio? E isso interfere em outros aspectos metabólicos? Porque, assim, tudo que envolve hormônio, Danilo, isso pode desenvolver uma doença mais séria mais cedo ou mais tarde, se não tratada ou regularizada, tá? Segundo ponto, hoje o que é que eu percebo quando se pensa nesse suor excessivo, né? Eu vejo mais algo estético, como algo incômodo, e realmente, turma, você está andando, você está num local que está frio, e simplesmente você levanta a sua camisa, né? Os braços, desculpa, debaixo das suas axilas está cheio de marca do suor. Muitas vezes isso é incômodo porque passa uma sensação de uma pessoa que não se cuida da sua higiene. E muitas vezes não é, turma, tá? Muitas vezes não é. A pessoa se cuida, mas infelizmente tem essa situação, tá? Então, eu vejo muito mais como algo incômodo estético. E terceiro ponto, pessoas que têm tendência a transpirar demais por eliminar muito líquido, tá? E dependendo da composição da flora da pele, a pessoa pode ter um acúmulo de bactérias e essas bactérias podem levar a odores, tá? Que são os famosos CC da vida, tá? Porque assim, as pessoas têm em mente, turma, que o CC, né, que é a caatinga, né? As pessoas têm em mente de achar que o CC é somente porque a pessoa não se banhou, a pessoa não se cuidou. Não, turma. Muitas vezes pode estar associada a uma infecção por bactéria. E aí precisa ir para antibiótico mesmo, tá? E aí, o que eu quero... Por que eu estou falando dessa história da hipidrose? Porque muitas bactérias, gente, elas precisam de água para se desenvolver. E aí, como a pessoa tá... Olha só, imagine só a axila como uma casa das bactérias, tá? O que vai acontecer? Professor, Oi.
eu queria lhe interromper para eu lhe perguntar uma coisa muito interessante, que não sei se acontece só comigo. Não Sim. sei se os colegas da sala também acontece, mas então, vou tentar explicar. Quando eu deito de conchinha, certo? O lado Certo. que eu tô pra cama, vamos supor, tem um lado do meu corpo, esquerdo e direito, certo? Aí, Certo. vamos supor, se eu deito do lado de esquerdo, eu sou do lado direito. Só o lado direito, tipo a metade, certinho. Se o senhor pegar na parte esquerda, fica sequinho. Se eu viro que deito pro lado direito, eu sou já o lado esquerdo. Ou seja, só a metade do meu corpo, todinha, da perna até a cabeça. Só do lado. O que deve ser isso? Você tá querendo dizer, Samuel, que só essa parte que fica suada, é isso? Isso, só essa parte que fica suada. Dependendo Tá. vamos supor, se eu deito pro lado, o outro fica suado. Tá. Se eu deito pro Então outro, o outro fica suado. Tá. Então você está dizendo, Samuel, que a parte que fica suada é a que está virada para a cama, não é isso? Não, é a que fica sem ser a da cama. É a parte que está virada para fora da cama. Para não é fora isso? da cama, isso. Tá, já que eu vou explicar, tá bom? Não é que é uma resposta verdadeira, mas é o que veio na minha cabeça pensando na fisiologia, tá bom? Já que eu vou te responder. Só para finalizar essa questão da axila, tá? Tá bom. Gente, imagine só imagine só a axila como se fosse uma casa. A axila, ela tá tendo transpiração, então tá tendo líquido. As bactérias amam a água, tá? Principalmente as que vivem na nossa pele. Segundo ponto, turma, as axilas, por ficar muito tempo a gente com o braço abaixado, ela tem uma temperatura diferenciada. Ela é mais quente. E as bactérias amam temperatura. Ou seja, prolifera-se mais bactéria, por exemplo, nas axilas. Por isso que a pessoa tem, por exemplo, CC. Só recapitulando, muitas vezes essa caatinga não está relacionado, por exemplo, somente o não banho, tá? Tem pessoas, turma, que ela vai banhar, ela vai usar bucha, ela vai usar um sabão de coco, mas logo depois ela vai sentir um cheiro desagradável. Ela não, né? Porque a gente se acostuma com o cheiro, tá, turma? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga uma pessoa. Por exemplo, a pessoa está com halitose, a pessoa está com CC. Quem for amigo dessa pessoa, por gentileza, avise a ela, avise a ele, porque nós nos adaptamos ao cheiro. Então, eu posso não perceber que eu tenho CC, eu posso perceber que eu não tenho halitose, porque nosso corpo se adapta ao cheiro, tá, turma? Tranquilo? Vou responder essa história do Samuel, tá? Vou tentar justificar. Olha só, Samuel, vamos imaginar que você está num quarto que está com um ar-condicionado, certo, professor. Tá? E aí, o que acontece? Esse lado que não está em contato com a cama, ele fica em contato mais com o ar frio, E aí, o que vai acontecer? O teu corpo, naquela região, ele fica mais frio. O corpo percebe que aquela região tá ficando numa temperatura diferente que é o normal, porque a nossa temperatura interna, gente, é 37 graus, tá? E aí o corpo, ele percebe. Aí o que é que ele faz? Ele começa a vasodilatar os vasos sanguíneos do teu lado direito, por exemplo, ou lado esquerdo, dependendo da região que tu tá deitada, tá? E aí se dilata esse vaso sanguíneo para o sangue circular mais rápido, para que você tenha, por exemplo, o aumento da temperatura. E aí, como o sangue está circulando mais rápido para aumentar a temperatura, o teu corpo naquela região fica quente. Ficando quente, o que vai acontecer? O corpo vai tentar depois controlar a temperatura, produzindo um suor. Só que não é aquele suor excessivo. Vai ficar, você percebe que produziu suor, mas não excessivo. Tá? Ah, tá, entendi. E isso é uma explicação que eu estou tentando trazer aqui para ti. Não estou dizendo que é o certo, tá? Porque, por exemplo, geralmente o que é para ficar quente é a parte de baixo da cama, que está ligada à parte de baixo, né? Porque você está tendo contato com algo quente, e não a parte de cima. Mas foi uma explicação possível, tá? Priscila, pode falar. Entendi, professor. Obrigado. De nada. Professor, eu tenho só uma dúvida, uma pergunta também. Em relação à pergunta que o Danilo fez do suor excessivo, né? Sim. Esse suor excessivo também, ele não pode estar
correlacionado com uma hipoglicemia, quando a pessoa não sabe ainda, porque essa hipoglicemia pode ativar, né, mecanismo no organismo para compensar a falta de glicose, não é? Sim, sim, na verdade, existem N fatores, tá? Eu citei alguns. Inclusive, eu acho que o Danilo, agora que eu lembrei, que ele perguntou também, quando a pessoa está deixando de. Quando a pessoa está emagrecendo, alguma coisa assim. Por exemplo, turma, pessoas, olha só, pessoas que fazem dietas, desculpa, low carb, ou pessoas que fazem dietas restritivas de carboidrato, corta carboidrato, essas pessoas têm a tendência de ter mais transpiração, tá? Porque o carboidrato, gente, ele também retém água. Ele retém nossa água no nosso organismo. Quando tu corta esse carboidrato, tem uma tendência de ficar mais desidratado e você tem a tendência de perder mais água, tá? Então, pessoas que estão aí fazendo dietas restritivas no consumo de carboidrato, elas vão ter uma transpiração maior, tá? E aí, explicando o que a Priscila falou, essa questão do diabetes, gente, influencia muito, tá? Tanto a hiperglicemia como a hipoglicemia pode levar também o excesso aí de transpiração. Por isso que a hiperidrose, ela tem que ser investigada. Pode ser E aí, quando envolve essa questão do diabetes, é hormonal, tá, gente? O diabetes é uma doença endócrina, é uma doença hormonal, porque tem uma desregulação aí da insulina, tá? Que é um hormônio. Ok, professor. Oi, Liliane. Professor, nesse aspecto que você acabou de citar da dieta, eu posso falar com bastante precisão, porque eu costumo fazer bastante dieta. E assim, eu fico nessa situação, suando, transpirando muito, porque no meu geral, todo mundo fica impressionado comigo porque eu não transpiro. Assim, no meu dia a dia. Assim, tanto é que, tipo, eu me maqueio de manhã para ir trabalhar, quando eu chego em casa à noite, meu rosto tá intacto, todo mundo fica, menina, mas como é que tu consegue? As minhas amigas todas são impressionadas. Tu não transpira, eu não borro maquiagem, eu não transpiro roupa, tudo fica intacta, porque assim, eu não costumo transpirar. Só que, quando eu tô fazendo dieta, ou quando eu vou treinar, ou absurdamente, assim, é dois opostos que acontecem comigo. Quando eu tô fazendo atividade física, vem muita transpiração, mas se não for nessa circunstância, eu sou quase zero. A alimentação, ela vai influenciar muito. Lógico, na atividade física, gente, é para transpirar, tá? Tem pessoas que vão transpirar mais, outras menos, mas é para transpirar porque tu tá aumentando a temperatura corporal. E aí precisa que tenha uma regulação dessa temperatura. Outra justificativa, turma, em relação à transpiração e à dieta, tá? Só para vocês entenderem. Quando tu começa a fazer uma dieta restritiva em carboidrato também, a tendência é que o corpo ele comece a consumir mais o tecido adiposo como fonte energética, já que tu não tem um carboidrato. E aí o tecido adiposo ele começa a ser quebrado, tu diminui o teu tecido adiposo, então lembra que o tecido adiposo ele também protege contra a desidratação. E como ele está sendo quebrado, o corpo começa a perder um pouco mais de líquido, tá? Oi, Felipe, Luiz Felipe, pode dizer. Pode comentar. Professor, com relação a aquele suor de frio, né? Aquela pessoa quando ela está com diarreia, ou então exatamente a questão da hipoglicemia, começa aquele suor frio, que seria isso? Gente, seria relacionado a quê? Na verdade, o suor, independente da temperatura, é transpiração, tá, Felipe? Por que a gente fala suor frio? Porque é um suor que está associado a um ambiente que você não aumentou a temperatura corporal. Então, por exemplo, quando você está com diarreia, né? Ou quando você cai a sua pressão, você sua frio. Por que você sua frio? É porque a sua pele não está quente. E aí está saindo um líquido, né? Que está saindo a transpiração, o suor. E, consequentemente, como a pele está fria, o líquido também vai ficar frio. O que diferencia aí é como é que é a transpiração. Em que sentido? Quando a sua pele está fria, o suor vai ser frio. Quando a sua pele estiver quente, o suor vai ser quente, tá? Mas por que acontece isso, né? Você de suar frio? Porque, gente, simplesmente quando nós estamos com diarreia, há uma dilatação, uma vasodilatação intensa no nosso corpo, o sangue ele circula mais. Quando tem, por exemplo,
um suor frio porque caiu a pressão, nós temos aí uma vasoconstrição e o sangue tem a tendência de cair mesmo, e aí precisa dilatar intensamente o vaso sanguíneo para que possa circular mais rápido, e aí vem essa transpiração, tá? É só questão mesmo de temperatura de pele. Quando você sua frio é porque a pele vai estar fria. E aí a condição em que você está num ambiente frio, a pele está fria. Oi, Frank. Oi, professor. Sobre o exemplo do Samuel, eu estava dando uma pesquisada aqui. Peraí, deixa eu só parar aqui porque tá o microfone do celular e do computador ligado. Só um segundo. Professor, Oi, pode dizer. eu estava dando uma olhada aqui, né? Sobre, assim, a parte que tem ali mais a concentração do sangue ali, que é das células, né? Tem tendência de ficar mais aquecido, né? Sim. Então, vamos supor, o Samuel ele falou que ele, por exemplo, ele dorme a noite toda de bruço, né? Ali de conchinha, como ele falou, né? De lado. Ali de lado, vamos supor que ele dorme com o lado direito em contato com a cama, e o lado esquerdo não fica em contato, né? Aí, esse sangue tem tendência a vir mais pro lado direito, na verdade, pro lado que está em contato com a cama. Sim. Então, eu não entendi o porquê, o porquê do lado esquerdo dele, onde tá ficando menos concentração ali de sangue, né? Tá suando mais, tá se aquecendo mais. Aí, qual foi a minha explicação, Frank? Que é uma explicação fisiológica que pode estar acontecendo. A minha explicação foi, possivelmente, aquela região do lado esquerdo, né, que está voltado para fora, está suando. Possivelmente, em algum momento, ele está frio, o corpo começa a ficar frio, essa parte, e o corpo se vê necessário a mandar o sangue para lá, fazer com que o sangue circule mais para lá. E aí, o sangue circulando em velocidade, aumenta a temperatura corporal. E aí, quando aumenta a temperatura corporal, tem que baixar essa temperatura. E aí ele começa a transpirar, por exemplo. Tanto que, professor, que... Peraí, deixa eu marcar de novo. Tanto, professor, que quando, por exemplo, né, sobre o exemplo que o Samuel deu, que foi muito interessante, sobre ele tá dormindo de coxinha ali, novamente ele tá dormindo do lado direito, o lado esquerdo é que não tá em contato com a cama. Muitas das vezes, quando dormimos assim, acordamos com o braço dormente, não é? Isso. Por que que nós acordamos com o braço dormente? Porque nós damos pressão no tecido e o vaso sanguíneo ele comprime, tá? O vaso sanguíneo comprime e tem dificuldade na passagem do sangue. Diminuindo a passagem do sangue, tem uma menos oxigenação no tecido. E aí, se tem menos oxigenação no tecido, as células, o tecido, ele fica mais lento. Inclusive, por exemplo, o que é aquelas famosas estrelinhas que dá no pé? Quando tu fica muito com a posição na perna, é porque não chega o fluxo de sangue, tá? Aí tem menos oxigênio no tecido e é como se o tecido começasse literalmente não ter força. Porque lembra, gente, para que nossas células... Ah, tá, eu estou confundindo com outra disciplina. Porque eu já falei em outra disciplina que é muito importante nós compreender, para que nossas células tenham energia, precisa de oxigênio, para que a glicose que produz o ATP, que é uma substância energética, tenha essa energia, tá? E aí, quando nós deitamos ou ficamos numa mesma posição, isso faz com que o sangue não chegue adequadamente. E aí a gente não tem essa energia. Por isso que a gente dorme de um lado, o braço fica mole, fica com dificuldade de circulação, tá? Sim, que é o ADP e o ATP, né? Que é a quebra das moléculas, né? Isso. Quando nós consumimos a energia, se transforma em ADP. Oi, Rafael. Professor, consegue me ouvir? Consigo sim. Falando em relação ao suor frio, o senhor falou uma coisa que despertou em minha curiosidade, porque eu tenho uma prima que, tipo, o senhor falou que quando o suor vai depender do ambiente que a gente está. Se a gente estiver num ambiente frio, o suor vai ser frio. Se estiver num ambiente quente, o suor vai ser quente, certo?
É basicamente isso. Pois é, levando em consideração isso que o senhor falou, eu tenho uma prima que, tipo, sempre ela soa frio. Inclusive, quando ela tá jogando futebol, tipo, ela continua suando frio. E, tipo, isso contradiz o que o senhor falou, entendeu? E, Sim, tipo, o sim. que pode ser isso? Olha, outro ponto que nós temos que entender, tá? Tudo vai depender, gente, fisiológico de pessoas para pessoa, mas algo interessante a se falar aqui. Muito cuidado, gente, em pensar generalizado, tá? Cada corpo responde de uma maneira. Vamos imaginar, Rafael, em relação à sua prima, quando ela está jogando bola. Será que ela não transpira muito? E por ela transpirar demais, a temperatura do corpo que estava alta, aquele líquido acaba diminuindo a temperatura. Então, se diminui a temperatura, a tendência é que o suor vai ficar frio. Então, assim, um exemplo. Eu estou caminhando lá na Deodoro, lá na Rua Grande, meio-dia, no sol quente. Eu vou transpirar? Vou. Só que a minha transpiração ele vai acabar sendo um suor mais quente, tá? Porque a minha transpiração é mínima. Eu pego na minha pele, eu percebo que eu transpirei, mas não é aquele negócio de pingar, tá? Não é aquele líquido jorrando pelo meu corpo. Já pessoas que o líquido começa mesmo a pingar, jorrar, ele já vai ser um suor frio, porque é tanto líquido sendo transpirado, é tanto líquido sendo excretado, que por si só já baixa rapidamente a temperatura do corpo. E, consequentemente, o líquido vai ficar o quê? Vai ficar frio, tá? Eu sei, certo, entendi. Outro ponto, tá? Lembrando que isso são explicações que vêm na minha cabeça pensando na fisiologia, tá? Mas pode ser que ela produza um hormônio diferenciado em maior quantidade, tá? Depende da fase que a mulher está, se está na menopausa, se não está, se está no período menstrual, porque lembra que tem mulheres que em período pré-menstrual aumenta a temperatura corporal por causa da progesterona, tá? Então são vários fatores que podem influenciar. Mulher, então, um hormônio, gente, influencia no corpo da mulher pra caramba, tá? Certo, tipo, vários fatores que abrangem. Certinho, entendi. Gente, mas só isso que nós estamos falando mostra o tanto que a fisiologia é bonita, né? Mostra o quanto que o corpo humano, ele é uma máquina que ele é cheio de segredo. Ele tem um funcionamento, mas cada pessoa pode responder de uma maneira diferente, né? Sim. E aí, turma, dando continuidade a essas funções da pele, eu posso citar para vocês, né, que a pele ela tem uma proteção contra os raios ultravioletas, tá? E aí, esses raios ultravioletas, lembrando que não são raios, turma, somente oriundo do sol. As lâmpadas da nossa casa transmitem os raios ultravioletas também, tá? Sabe aquela história, eu uso protetor solar, mas que hora que você usa? Eu só uso durante o dia. Você não usa protetor solar à noite? À noite também tem emissão de raios ultravioletas. É menos do que durante o dia? Mas emite também. Por exemplo, eu que trabalho constantemente no computador, turma. Ou, na verdade, todos nós, tá? Porque vocês também praticamente o tempo todo no celular. Eu, quando não estou no computador, estou no celular. Essa luz emite raios ultravioletas. Se eu não utilizar, por exemplo, um protetor solar, consequentemente, isso vai levar a um envelhecimento, isso vai favorecer algumas doenças, tá? Lógico, isso é a longo prazo, né? Porque eu estou um dia no computador, no celular, que isso já vai acontecer. Isso vai depender da exposição, tá? Mas, além do protetor solar, nós temos uma barreira de proteção aí fisiológica, que é o quê? Nós temos células chamadas melanócitos, que produzem uma substância chamada melanina, que é um protetor solar natural, tá? A melanina, gente, ela vai dar a tonalização da pele. A melanina vai dar a cor da pele. As pessoas que são negras, tá? As pessoas que são pretas, na verdade pretas, né? Pessoas que são pretas têm bastante melanina. Pessoas que são mais brancas têm menos melanina. É tanto, gente, que é notório. Pega aí, por exemplo, uma pessoa preta, uma pessoa negra com 50 anos e pega uma pessoa branca com 50 anos. E pega duas pessoas que não se protegeram, não utilizaram protetor solar. A pessoa com 50 anos, que é branca, gente, ela vai estar com aspecto de 80 anos. Envelhecido, cheio de mancha na pele. Enquanto a pessoa preta, negra, né, vai estar bem menos, ela vai estar com um aspecto mais jovial, por causa dessa proteção, tá?
Inclusive, turma, tem alguns aparelhos, né, que é usado aí em clínica de estética, que dá de perceber isso. É como se fosse um raio-x. Pega, por exemplo, a pessoa quando é negra e uma pessoa branca, você percebe que a pessoa negra vai ter como se fosse uma proteção natural, enquanto a branca não tem. E a pele, turma, ela é excelente aí, né? Aliás, a pele tem como função na produção da vitamina D. Na verdade, a pele, os raios ultravioletas entram em contato com a pele e, consequentemente, ativa a produção da vitamina D, que é excelente aí para ajudar na calcificação, que é importante nos batimentos cardíacos, que é importante para a respiração. Inclusive, recentemente, tá? Principalmente com a pandemia por Covid-19, Ave Maria, vitamina D também foi o que as pessoas consumiram, foi o que as pessoas foram atrás, né? Foram exames para dosagem de vitamina D. Por quê? Porque entende que a vitamina D está associado ao sistema imunológico, a vitamina D está associado à baixa quantidade dela, a complicações por Covid, tá? Isso não é o professor Welles que está dizendo, isso é a ciência que está dizendo, tá, turma? Agora lembra, turma, eu estou dizendo aqui que os raios ultravioletas, eles estimulam a síntese da vitamina D na pele, tá? Mas muito cuidado, esses raios ultravioletas, eles não são esses que a gente tem que pegar das 10 horas até as 15, 16 horas, não. É o sol do início da manhã e do final da tarde, que eles têm menos proporção desses raios ultravioletas. Turma, ainda em relação à epiderme, é importante nós compreendermos, né, que a epiderme ela é formada por células, tá? Essas células, dependendo do tipo, tem alguma função, por exemplo, queratinócitos. 90% da epiderme, que é aquela primeira camada, é formada aí por queratinócito. Qual a função dos queratinócitos? Produzir queratina. Né? E a queratina é uma substância que ajuda na resistência, na proteção, na impermeabilização, tá? Quando fala impermeabilização, gente, é impedir a entrada e a saída de substâncias quando são desnecessárias. Temos aí os melanócitos, tá, gente? Que 8% é formado de melanócitos, que vai produzir também uma substância, um pigmento, que é a melanina, que vai dar cor e vai aí favorecer a proteção contra a absorção dos raios ultravioletas. Nós temos a célula de Langerhans. Células de Langerhans. As células de Langerhans são células de defesa, tá, turma? São células que vão combater antígenos, micro-organismos, invasores, tá? Essas células de Langerhans estão associadas aí à resposta imune, tá? Esse APC, essa sigla aí, APC, significa célula apresentadora de antígeno. APC é a sigla em inglês, tá? Mas significa célula apresentadora de antígeno. O que seria esse antígeno? Qualquer coisa que é estranha para o organismo e que vai estimular o sistema imunológico a combater. A epiderme também, turma, tem células de Merkel. Essas células de Merkel já está mais na parte profunda, ali quase próximo da derme, tá? Ou ligando a epiderme à derme. E a função dessas células de Merkel, gente, é como se fosse sensorial, tá? Essas células são responsáveis para nos dar as percepções de que alguma coisa está tocando ali na pele, tá? Ela é tanto sensorial como sensitiva. E aqui, turma, nós temos aí, né, só para vocês observarem, lembrando que eu estou só recapitulando, porque eu me lembro que eu terminei foi nesse slide. Nós temos aqui os ceratinócitos, que também pode ser chamado de queratinócitos. Nós temos as células de Langerhans. Nós temos aí os melanócitos, tá, turma? Observa que os melanócitos estão produzindo aí a melanina, que vai dar a coloração, tá? Nós temos a célula de Merkel, que já está ali bem profundamente na camada basal da epiderme, que já vai dar logo em contato com a derme, tá? E partindo desse pressuposto e mostrando a importância e as funções da pele, o que pode afetar o desempenho das funções da pele? Gente, caso
seja lesionada a pele, o processo de cicatrização e reparação celular poderá ser afetado negativamente, tá? O que seria isso? O que eu quero dizer para vocês? Que toda vez que a nossa pele ela é lesionada, imediatamente começa o processo de cicatrização e reparação, ou reparação e, consequentemente, cicatrização. Só que é muito importante nós compreendermos que esse processo de reparação e cicatrização, ele pode sofrer influências. Essas influências são negativas, tá? O que seriam essas influências negativas? Que vai ter uma cicatrização ruim, que vai ter uma cicatrização inadequada. Um exemplo, turma, a famosa hipertrofia de pele, ou mais conhecido como queloide, tá? O que seria isso? É uma cicatrização desordenada. As células, os fibroblastos, que são as células responsáveis pela produção do colágeno, por exemplo, ele não consegue se desligar. E aí fica formando tecido queloide, né? Esse tecido fibroso, tá? E outros aspectos, eu vou falar mais detalhe para vocês desse tecido queloide hipertrofiado mais lá na frente, tá? E aí, turma, quais são os fatores que podem influenciar uma cicatrização e uma reparação ruim? Infecção. Exemplo, tem uma lesão. Nessa lesão, vamos imaginar uma criança que está andando de bicicleta e sofreu uma queda. E aí, essa queda foi num asfalto quente, cheio de pedra, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Essa criança, ela, quando sofreu a lesão, essa queda que lesionou a pele, o tecido foi arrancado, né? O tecido foi lesionado. E aí entrou, por exemplo, gente, pedregulhos para dentro da pele, micro-organismos para dentro da pele. Aí o que é que acontece? A pele imediatamente começa o processo de limpeza, tá? Eu vou até explicar mais lá na frente. Começa o processo de limpeza. Esse processo de limpeza é retirar o quê? Os pedregulhos, como também retirar os micro-organismos. Mas por algum motivo, alguns micro-organismos escaparam dessa limpeza. E aí ficou. Quando esse micro-organismo ele fica nesse processo de reparo, de cicatrização, mais lá na frente, esse micro-organismo ele vai levar uma infecção e a pessoa vai ter que reparar essa infecção, tá? Turma, eu não sei se vocês já perceberam, vou dar um exemplo meu, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Em 2015, eu sofri um acidente de carro, e graças a Deus, o carro capotou por 3 vezes, graças a Deus que eu tive lesões mínimas. A lesão maior que eu tive foi na minha mão, do braço direito. E o vidro, né, da frente, ele quebrou total. E aí entrou vários cacos de vidro pequenininho na minha mão. Quando eu fui atendido no hospital, eles fizeram a limpeza, retiraram tudo, mas eu me lembro que eu sentia muita dor. E quando eles iam limpar, meio que eu não permitia fazer uma limpeza correta, retirar tudo que estava ali nas lesões. E aí tudo bem, né? Limpou o que dava de limpar, depois foi enfaixado e comecei o tratamento anti-inflamatório. E aí começou o processo de cicatrização. Eu não mexia muito com a mão, porque ainda doía, e começou o processo de cicatrização. Eu sei que no final cicatrizou. Depois de um tempo que teve a cicatrização, que teve tudo, o que foi que eu percebi? Que teve 2 regiões que ficou com caco de vidro. Inclusive, tem uma região que ainda tem esse caco de vidro, tá? Pequeno. E aí, foi batido o raio-x, tá? Da mão, só que o vidro não consegue ser visto no raio-x. E aí ficou esses 2 cacos de vidro, né? Depois de anos, né? Aliás, depois de meses que já teve toda a cicatrização, que o vidro estava na pele, eu percebia esse vidro na pele. Só que de vez em quando doía, quando eu triscava, eu percebia que ficava vermelho ao redor do local onde tinha esse vidro. Por quê? Porque tinha ainda um corpo estranho ali. E o corpo vai reagindo para tentar expulsar. Consequentemente, depois de quase 2 anos, um dos vidros foi expulso, tá? Um dos vidros foi expulso da mão.
O outro ainda está presente aqui porque ele ainda está profundo. Como ele não me incomoda muito, eu nunca tive o desejo de retirar. Por que eu estou dizendo isso, turma? Porque nossa pele, ela tenta cicatrizar e reparar. E um dos mecanismos que ela faz é retirar tudo que é estranho. Mas dependendo do que seja e do tamanho, ela não consegue fazer isso. Mas ela vai dar o sinal. Ela vai dar o sinal que tem alguma coisa estranha e que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser expulso, tá? Eu tenho um colega que, alguns anos atrás, ele comentou, quando eu comentei para ele do que tinha acontecido, ele falou para mim que ele, na infância, na adolescência, ele subindo um muro, ele acabou caindo desse muro e é como se ele tivesse batido a cabeça no tijolo. O tijolo cortou como dá o nome? Agora eu me esqueci, turma. Desculpa. O nome... Não, os cílios, gente. Desculpa, a sobrancelha. Olha só, tá vendo a cabeça? Ele cortou a sobrancelha quando bateu, né, no tijolo. E aí, como o corte foi profundo, foi feita a limpeza e nada demais, tá? Depois de alguns anos, diz que ele mexendo, né, diz que sentiu uma inflamaçãozinha, como se fosse um negócio saindo, que ele percebeu, já adulto, saiu um pedaço do tijolo. Depois de anos, turma, tá? Porque aquilo dali é estranho. Se é estranho, mais cedo ou mais tarde vai ser expulso, tá? E ele se recordou, olha só, ele se recordou da queda que ele teve e como é que aquele pedacinho de tijolo foi parar ali. É igual, turma, a pessoa vai fazer uma cirurgia e esquece, por exemplo, uma tesoura dentro do corpo da pessoa. Esquece uma gaze dentro do corpo da pessoa. Mais cedo ou mais tarde o corpo vai responder. E aí a pessoa vai sentir febre, dor, infecção, porque precisa retirar aquilo que é estranho. Oi, Liliane. Professor, eu vivi algo semelhante quando eu era criança, no interior, aí eu andava sem blusa, quase não tinha seios ainda, aí uma sobrinha minha, eu deitada sem blusa, uma sobrinha minha pegou um lápis e lascou no meu peito, assim, tipo, doeu na hora, mas ninguém viu nada, ficou normal, só aquele impacto do lápis, tudo. Depois de alguns anos, eu comecei a sentir muita dor no peito, e o meu peito já em formação, tudo, e doía muito, muito, e eu reclamava, aí a minha mãe me levou no médico, e não aparentemente tinha nada, e depois disso começou a aparecer um pontinho preto no meu peito. Aí começou, tipo, o meu corpo começou a expelir aquele ponto preto, aí ela me levou no médico, e o médico colocou, inflamado, e aí o médico colocou anestesia local e retirou, e era o lápis que estava, a ponta do lápis em decomposição, e me causou muito sofrimento, até sair, porque doía e não sabia o que era. É um corpo estranho. E olha o que é interessante, turma. Houve inflamação. E vai ocorrer, porque a inflamação, tá, turma? Ela é um mecanismo de reparo tecidual. Quando se tem a inflamação em um local, é porque ali tá tendo um reparo do tecido, para ter a cicatrização. A inflamação, gente, ela é benéfica. O problema é a inflamação crônica, aquela que vai aumentar demais os sinais e sintomas da inflamação, tá? Oi, Frank. Oi, professor. Tá me escutando? Estou sim. Ah, tá. No meu caso, foi o seguinte. Na minha adolescência, assim, tipo, sei lá, entrando na adolescência, né? Dos 14, assim, 13, 14. Eu tava brincando, né? Lá numa jazida do pai de um amigo meu. E tinha uma parte lá que era tipo como uma areia movediça que a gente brincava lá, né? E eu fui brincar com meus amigos lá e a gente sempre afundava na areia, né? Aí teve um dia que eu pulei de um lugar alto e afundei na areia. Só que lá dentro da areia lá tinha um galho de tucum, né? Aquele que tem espinho. Coquinho. Sim, sim. Entrou e quebrou dentro do meu joelho o espinho. Então, na hora que eu saí ali daquela lama ali, né, que eu triscava assim, doía muito, muito, só que eu não conseguia puxar porque entrou em uma parte que não dava de retirar, né, até porque a pele bem aqui perto do joelho, né, nessa parte do joelho, tipo, ela
ela é muito sensível. Até pra tirar assim com alicate, alguma coisa. Aí, pá, eu deixei, aí, tipo, nas primeiras semanas eu triscava assim, daí sentia. Só que isso aí já tá com, sei lá, deixa eu ver. 13. Isso aí já tá com quase uns 9 anos. Já tá com quase uns 9 anos isso. E o espinho ainda tá no meu joelho, só que eu não sinto nada. Entendi. Nem vejo mais, nem vejo mais. Aí é importante nós compreendermos que o nosso corpo, viu, Frank, também pode fazer a digestão ainda interna. Como é algo orgânico, o espinho é algo orgânico, pode ser que teu corpo conseguiu digerir, tá? Desintegrar. E aí vai ser expelido de outra maneira, como? Através de secreções, eliminado pelos rins, alguma coisa assim, tá? Que é diferente, por exemplo, do vidro. O vidro não tem como o corpo digerir vidro, tá, turma? Quem tem vidro dentro do corpo, mais cedo ou mais tarde o corpo vai expelir ou vai dar os sinais que tem alguma coisa de errado, e dependendo da profundidade, você vai ter que fazer igual a Leliane, fazer uma cirurgia. É o meu caso. Para retirar o vidro que tem na minha mão, vai ter que fazer uma microcirurgia, tá? Tá bom, por isso que eu até fiquei pensando assim, eu disse, nossa, como é que esse espinho vai sair? Porque, sei lá, talvez eu possa sentir ele daqui a 30 anos, sei lá, daqui a 40 anos eu posso sentir, né? E eu tava pensando de como eu vou tirar esse espinho, né? Se eu já bati até um raio-x e eu não vi mais esse espinho. Uhum. Oi, Bruna. Pode falar. Professor, tudo bom? A respeito das queloides, a gente ouve muito falar que tem pessoas que têm tendência, né, a desenvolver a questão da cicatrização com queloide. Mas existem também, por exemplo, você pode desenvolver a queloide em uma região do corpo e na outra não. Isso é verdade? É verdade, tá? É verdade. Por quê? Porque isso vai depender também da quantidade de células que vão estar associadas ao reparo e vai depender também, Bruna, da proporção do corte e da profundidade do corte, tá? Então, pode ser influenciada sim. Por exemplo, eu tenho queloide, é um fator hereditário também, tá? Eu fiz uma cirurgia pequena, atrás do meu ouvido, eu tinha um sinal e me incomodava. Eu tirei o sinal, mas ficou um sinal de queloide. Mas, por exemplo, eu levei uma queda de bicicleta e minha pele teve um corte no meu joelho, só que não ficou queloide, tá? Então, isso vai depender sim de localidade, de tamanho, tá? Acredito que, tipo, eu também tenho um caso mais ou menos parecido com você, comigo mesmo. Desenvolveu o queloide, uma cicatrização cirúrgica, né? Sim. E questões assim, por exemplo, de cicatrização por acidentes, não aconteceu nada na pele. Quando eu era criança, caía de bicicleta porque realmente eu era uma criança muito comportada, né? E aí engatei a perna na coroa da bicicleta e nisso rachou o pisquente de 1h da tarde do joelho ao pé. E, no entanto, eu não tenho nenhuma cicatriz. Eu perdi a pele até o 3º grau. Nossa. E foi realmente muito feio quando eu era criança. E, no entanto, não tenho nenhuma cicatriz na perna, ninguém nem diz. Tem uma manchinha no meu pé. E olhe lá. Mas, assim, a cicatrização cirúrgica desenvolveu uma queloide. É por isso a minha dúvida. Devido ao fato de ter perdido realmente a pele e não ter cicatriz, como um acidente desse. E numa cirurgia simples, pequena, eu desenvolvi uma queloide. Isso também vai depender, vou já até aproveitar e falar da idade, que é o nosso outro ponto aqui, viu, Bruna? Isso também pode influenciar. A tendência, quando a gente é mais jovem, é que nossa cicatrização seja mais leve, porque nós temos umas células mais sadias, umas células mais controladas, nós não temos comorbidade, tá? E aí... Entendi. É porque, assim, até se torna uma surpresa, né? Devido ao fato de ser popularmente conhecido pessoas que têm tendência a ter queloide e pessoas que não têm. É como eu nunca tive, mas aí essa cicatrização cirúrgica se tornou uma surpresa devido ao fato de ter desenvolvido essa queloide, no entanto, antes nunca tinha acontecido. Cortes, às vezes, uma lesão simples, comum do dia a dia, um corte de faca no dedo e tal. Nada disso, nunca tinha acontecido, no entanto, a cirurgia aconteceu.
Outro ponto que eu também quero comentar, que isso é algo a ser avaliado, que pode ser que a maneira com que foi feito, por exemplo, as suturas da sua cirurgia ou o mecanismo que foi utilizado também pode influenciar, tá? Entendi. Por exemplo, minha mãe fez uma retirada de umas células cancerígenas de câncer de pele benigno. Só que a maneira com que a médica fez a sutura apertou tanto que a maneira com que a pele ficou uma por cima da outra. Foi por causa da sutura. E ela ficou com a cicatriz de queloide por causa da sutura. Imagino. Eu disse que acontece bastante também na remoção de laser, né? Uhum. Esses sinais tendem a criar queloide, por isso muita gente tem medo. Vai ficar com sinal ou vai ficar com queloide? A gente vai falar um pouquinho mais sobre queloide talvez na próxima aula ou daqui a pouco, tá? Tá, mas tirou as minhas dúvidas, sim. Obrigada. Nada. Enio, pode falar. Oi, professor. Oi. Bem nesse slide 30 que eu estava observando, só tem 4 camadas, né? Não tem a lúcida. Aí eu pesquisei aqui na internet e existe duas peles. Existe pele fina e pele grossa. No caso, na pele fina, a epiderme são só 4 camadas. Já na pele grossa são 5 camadas. Mas não estou achando aqui o porquê não tem a lúcida na pele fina. O que a gente vai até falar disso, eu só vou mostrar nos slides aqui, ó. A gente vai falar já sobre pele fina e pele grossa, tá? Isso vai depender da vida que sua pele tem. Pessoas que têm, por exemplo, sabe aquela história? Vou dar um exemplo. É igual meu pai, né, gente? Eu sou do interior, então meu pai, quando eu vou dar a benção para ele pega na minha mão. Eita, pele fina, nunca pegou numa enxada, né? Por quê? Porque eu não trabalho no braçal. Consequentemente, a camada lúcida geralmente é inexistente na pele fina. Por quê? Não há necessidade dessa segunda camada, porque a pele já vai para os queratinócitos mortos. E aí não tem a lúcida, porque a lúcida ela é a transição para os queratinócitos mortos. Ao contrário da pele grossa, tá? A pele grossa, porque tem mais impacto, acaba favorecendo o quê? A morte de mais células. E aí fica ali em stand-by, no momento para retirar. Não sei se conseguiu entender, Enio. Entendi. É porque a lúcida também ela renova a epiderme, né? Isso, justamente. Só que quando a pessoa tem a pele grossa, ela tem uma pele um pouco mais cicatricial. Como, por exemplo, tem muito calo, tá? E o calo ela tem uma extensão aí dessa parte mais dos queratinócitos mortos, tá? Junto com a luz. Professor, a exemplo disso é o calcanhar, né? A pele debaixo do pé, né? Isso, justamente. Que ela é uma pele mais grossa, tá? Porque sofre mais impacto. Oi, Priscila. Professor, assim, eu queria só que o senhor tirasse uma dúvida minha, na verdade, a respeito de corpos estranhos no nosso organismo, né, entrando no nosso corpo. Eu queria perguntar, assim, para o senhor se, tipo, quando a pessoa faz uma cirurgia para colocar uma prótese de silicone, há risco de, em algum momento, o organismo rejeitar essa prótese? E Priscila, eu não vou dizer que não há risco, porque há risco em tudo, tá? Mas o risco é bem mínimo, tá? Por que é bem mínimo? Porque são materiais que a gente chama de materiais biossensíveis ao corpo. Então, são produtos que já foram testados, retestados, e percebe que são produtos que são adsorvidos ao nosso corpo. O nosso corpo não reconhece como estranho. Contudo, uma outra pessoa pode acontecer. Isso vai depender se a pessoa tem um sistema imunológico mais hipersensibilizado, por exemplo, tá? Mas se você pegar estatística de rejeição de prótese, é bem pouca, tá? Principalmente prótese mamária. Quando tu vê que tem muita rejeição de prótese, por exemplo, geralmente é de titânio, são mais metálicos que tem mais rejeição do que essas próteses que são à base de silicone, por exemplo. É que nem, professor, no caso, quando
a pessoa tem um acidente e quebra a tíbia e a fíbula. Aí tem aquele processo que bota um ferro ao redor. Às vezes, um primo meu, ele teve um acidente de moto e acabou quebrando. Ficou bem destroçado os ossos dele. Aí ele precisou usar isso. Ao redor ficava bem vermelho, inchado, e ele passava uma pomada para melhorar. Pode diminuir a pomada anti-inflamatória ou um corticóide, tá? Só que é o seguinte, esses produtos metálicos, eles também são testados, só que existe um maior risco de rejeição do que as próprias próteses. Pode continuar, Priscila. Certo, só que é tipo assim, a pessoa faz, o risco é mínimo, mas isso não quer dizer que esteja descartado, não é isso? Por ser Isso. Não está descartado. Tá? Certo, não. professor, obrigada. Nada. Luana. Professor. Oi, tô ouvindo. Perdão, boa noite. Boa noite. Eu vou pegar dois ganchos, que é o da Bruna, que ela falou com relação à queloide, e com relação à prótese de silicone. É só uma dúvida que pairou aqui. Com relação à queloide, eu fiquei na dúvida se a questão da queloide ela é direcionada somente para cortes profundos ou arranhões, assim, porque, se não me engano, a Bruna falou algo de arranhão. Certo. Qualquer tipo de corte, mas geralmente, para ter o queloide, geralmente, os cortes têm que alcançar a derme. Tá? Tem que alcançar a derme, porque é a partir da derme que começa o processo de reparação tecidual e cicatrização. Então, só arranhões, por exemplo, um gato, vamos dizer assim, um gato arranhou. Se foi só sobre a epiderme, geralmente ali sobre a lúcida, sobre os queratinócitos, o que vai acontecer ali só é um vermelhidão, bem mínimo, tá? Então, é praticamente inexistente ali essa cicatrização exagerada para ter queloide. Agora, se foi um corte que, mesmo que mínimo, mas alcançou a derme, já tem probabilidade ali de levar ao queloide, porque vai ter que entrar os fibroblastos para a cicatrização. E são os fibroblastos que crescem desordenadamente e levam o queloide. Sim. No meu caso, tem uma cesárea que ela é metade, não aparece nada, e a outra metade é assim, uma grossura quase que de um copo. Juro por Deus, grossérrima de um lado e do outro não é, sendo que é o mesmo corte. Outra pergunta só sobre Só tentando justificar essa tua situação. Para mim, tem muito a ver com a característica da sutura. A maneira com que foi, entendeu? Ou você não teve um pós-operatório, aconteceu alguma coisa, e por algum motivo, algum lado do seu corpo sofreu mais pressão. Por algum motivo, então, tá? Acho que eu vou pegar a segunda opção, porque, no caso, a minha, ela foi suturada só interna, ela foi colada. Entendi. Professor, deixa eu lhe perguntar outra coisa, rapidola, só para não atrapalhar. Com relação ao silicone, existe uma questão com relação à prótese de silicone que faz uma mudança da prótese a cada 10 anos, certo? Algumas situações. Essa troca não seria direcionado para que não haja a repulsa? No caso, se eles dão a durabilidade de 10 anos, você fica com essa prótese de 10 anos, depois desse tempo você troca. Você tem que trocar. Não seria por esse motivo, tu pode vir a ter uma repulsa, então já deixa garantido a troca. Não, Luana, não é por esse motivo, não. O motivo de ter que trocar as próteses é porque é um produto que se desgasta, tá? O nosso corpo se desgasta. Então, coloca uma prótese depois de 10 anos, ela vai ter murchado, ela vai ter perdido já a qualidade, ela vence, literalmente. Inclusive, teve casos que passou em reportagem, por exemplo, no Fantástico, de médicos cirurgiões colocando próteses vencidas já em mulheres, tá? A prótese tem validade, tá bom? Não é nem tanto. Agora, o que é que acontece? Se a mulher não fizer essa troca, pode ser que tenha maior risco de rompimento, aí sim, pode ter inflamação, pode ter rejeição, tá? Mas o principal motivo é porque vence mesmo. E aí o nosso corpo vence. Imagina uma prótese.
né? Misericórdia, né, professor? É O verdade. professor também tem a questão da fibrose. O organismo mesmo, ele cria uma película de fibrose em volta do silicone, e isso faz com que a pessoa tenha uma rigidez muito forte, né? E desenvolva outros problemas. E aí, ou ela faz a retirada, ou ela faz uma troca. Mas, assim, segundo algumas pesquisas que eu fiz, porque a gente sente o interesse nós mulheres de fazer, né? Sim, E sim. aí que é um risco que provavelmente 90% corre nessa questão da fibrose no desenvolvimento. Perfeito, perfeita colocação. Justamente, lembra que é um produto que vai estar ali na pele, e a pele vai dissolver esse produto, a pele vai fazer desse produto uma composição dela, e vai formar, assim, essa película. E essa película, geralmente, é um tecido fibroso, tá? Turma, esse tecido fibroso, ele é rígido, e aí, com o passar dos anos, a mulher pode sentir peso no peito, pode sentir dor, tá? Por isso que tem que fazer essas trocas. Muito bem colocado, viu, Bruna? E, professor, mas eu também já fiz bastante pesquisa a esse respeito, e essa questão de tempo, 10 anos, 5 anos, isso vai de cada mulher, de cada biotipo. E existem pessoas que vivem uma vida toda com uma prótese e não precisam dessa mudança, entendeu? Tipo, 10 anos, 20 anos, e que dependendo do seu biotipo e da prótese que ela tenha escolhido, ela não tem essa necessidade de troca. Liliane, pelo que eu sei, até onde eu sei, todas as próteses têm necessidade de trocar. Lógico, gente, que é o que eu sei um pouco, porque eu não sou muito voltado para essa área, tá? Mas só para dizer assim, até onde eu sei, todas as próteses terão que trocar um dia, tá? Agora, pode ser que já tenha alguma prótese que seja... Eu assisti recentemente que eu sigo vários cirurgiões, né, que nessa questão de cirurgia plástica e tal, aí ele estava fez uma live explicando sobre prótese, e ele falou assim, não é que não vai ser preciso, mas assim, tipo, existe, ele disse que pode. Né? Exatamente, que agora, hoje em dia está durando mais, cada dia mais e mais a não necessidade de trocar isso. Ele disse que depende de cada uma. Porque os biomateriais também são cada vez melhores. Nós estamos aí com materiais cada vez melhores. Mas eu quero também dizer uma coisa para vocês. Raciocina comigo. Uma coisa é uma mulher de 50 anos fazer prótese, colocar prótese. Uma coisa é uma adolescente de 18 anos colocar prótese e chegar aos 60 anos. Tá? Ela colocou com 50 anos, ela colocou com 60 anos, tá? Oi, Frank. Oi, professor, eu tava dando uma pesquisadinha aqui, né? E eu vi que é sobre em relação a queloide, né? E eu tava, na minha pesquisa aqui, eu dei uma olhada que as peles negras, né? Tem mais chance de obter queloide, né? Por quê? Porque tem mais fibroblastos, tá? A composição da pele negra, ela tem mais fibroblasto e, consequentemente, o fibroblasto é a célula de reparação. Gente, é mais ou menos assim, tem o fibroblasto, que é a célula, e ele vai reparando aquele tecido que está lesionado. Só que quando a pessoa tem a tendência a ter esquelose, o fibroblasto ele começa a multiplicar desordenadamente, ele não consegue entender que já está na hora de parar, tá? Aí vem um queloide. Ah, tá ok, obrigado, professor. E outra coisa, professor, só normalize o levantamento da mãozinha, porque foi uma pergunta pequena, mas me atrapalhou bastante, entendeu? Porque várias pessoas aí começaram a comentar, só para atenuar essa problemática. Tá, tranquilo. Viu, gente? Vamos tentar seguir aqui a mãozinha levantada para todos justificarem os seus pontos, tá bom? E aí, turma, dentro desse contexto, né, seguindo esse processo que nós estamos conversando da reparação tecidual, o que é que eu estou falando aqui para vocês? Que quando o indivíduo ele tem alguma lesão na pele, essa pele tem que ser, ela tem que ser reparada, ela tem que ser cicatrizada. Só que alguns fatores podem dificultar essa reparação da pele, tá? Dessa cicatrização. A infecção que eu expliquei para vocês, a própria idade. A tendência é, turma, que com o passar dos anos, com o nosso envelhecimento fisiológico, essa cicatrização tenha mais dificuldade, tá? Oxigenação dos tecidos. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por que
que os indivíduos que têm diabetes, um dos grandes problemas é o pé diabético. Por quê? Por que uma feridinha, por exemplo, uma topada numa pedra, uma topada num prego, pode fazer com que o paciente que é diabético descompensado perca o pé, perca a perna. Por quê, turma? Quando a pessoa ela é diabética, ela tem muito açúcar no sangue, e o sangue ele fica mais viscoso, o sangue fica mais grosso e, consequentemente, tem dificuldade do oxigênio circular. O oxigênio não circulando não chega corretamente lá nas nossas extremidades, como pés e mãos. E aí, esse oxigênio menos nos pés dificulta a cicatrização, porque para ter cicatrização, a gente precisa de metabolismo celular. Para ter metabolismo celular, precisa de oxigênio. Como a pessoa é diabética, tem pouca oxigenação nos tecidos, vai ter ali uma ferida que vai ser difícil de ser tratada. Inclusive, graças a Deus, né, nós temos uma medicina cada vez mais evoluída. Nós temos hoje as câmaras de oxigênio-terapia. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? De pessoas que vão, por exemplo, no São Domingos, eu conheço no São Domingos, as pessoas vão lá e colocam a perna. Pessoas, olha só, turma, tem uma amiga minha que o filho acabou se queimando com água quente, e o filho dela, pela queimadura, ele ia ter uma cicatriz enorme, pois ele foi para dentro dessas câmeras, né? Até fugiu o nome aqui agora para mim, não sei se é bariátrica. Tem ozônio também, professor. Tem o ozônio, só que a câmera é bárica, tá? Câmeras báricas, tá? Essas câmeras, gente, elas fazem com que ocorra uma oxigenação do tecido. E se tem oxigenação do tecido, consequentemente, isso facilita a cicatrização, tá, turma? Outro ponto também, pode observar, pessoas que são sedentárias, elas têm menos cicatrização do que pessoas que fazem caminhadas, porque pessoas que fazem caminhadas têm a tendência de fazer com que o sangue circule melhor, e essa circulação aí favorece a oxigenação dos tecidos, tá? A nutrição, turma, é muito importante, a própria alimentação, tá? Nós precisamos, por exemplo, nos alimentar com vitaminas, com sais minerais, que é encontrado principalmente nas hortaliças, nas frutas. Por quê? Porque isso aqui favorece a cicatrização. O exemplo do diabetes, eu já falei para vocês o porquê que o diabetes tem tanta dificuldade, gente, de cicatrizar, e gente, diabetes descompensado leva a um problema de saúde pública enorme, que é a amputação dos membros, tá? E aí entra outros contextos aqui, né? Não somente do diabetes, mas aí entra problemas de ansiedade, depressão, uma pessoa que teve uma vida toda um pé, se perde o pé, tá? E aí entra outros contextos. Oi, Karen. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Professor, eu tenho uma amiga que, por conta da diabetes, ela teve um calo que estourou. E aí, esse calo infeccionou e ela teve a perca de alguns membros dos dedos do pé. Essa cicatrização, ela poderia, tipo assim, ela já teve alta hospitalar, ela já está em casa, mas ainda não cicatrizou 100%. Essa cicatrização, ela pode ocorrer de infeccionar novamente, não tendo os cuidados corretos? Com certeza, pode levar novamente a uma infecção. Quando tem inflamação, cara, e tem lesão. Se tem lesão, significa que está aberto de alguma maneira o tecido. Se está aberto, é uma porta para micro-organismo. E aí, se é uma porta para micro-organismo, pode ter uma infecção sim, tá? Por isso que hoje, gente, uma área, eu acredito que tem muita gente da enfermagem aqui na nossa aula, hoje uma área que está crescendo muito na enfermagem é a área de curativos, tá? Pessoas que vão todo dia na casa das pessoas, enfermeiros que vão todo dia na casa das pessoas fazer um curativo bom, um curativo adequado, um curativo padrão. Não é só jogar uma água oxigenada, não, e botar uma gases, não, gente. Tem todo um contexto, que ele chama de desfibrilização, que é a retirada do tecido morto. Tem todo um contexto aí, viu? Oi, Danilo. Professor, minha dúvida é referente a diabetes. No caso, a diabetes, quando ela surge na infância ainda.
no caso da criança, ela se torna um pouco, na infância ela se torna um pouco mais perigosa, a diabetes. E minha outra pergunta é que, no caso, por exemplo, a diabetes, existem crianças que têm diabetes tipo 2? Então, a pergunta é se a diabetes na infância ela é mais perigosa, se torna mais perigosa, e se existe criança com diabetes tipo 2, é isso? Sim, porque tem a Tá. diabetes tipo 1 infantil. Tipo 1. Eu queria saber Tá. se tem tipo 1. Tá. Vamos por parte. O diabetes tipo 1, que é o diabetes juvenil, é aquele que a criança geralmente se manifesta na infância e a criança vai ter que tomar medicação, a insulina, na verdade, injetado para o resto da vida, tá? Um exemplo, tá? E o que que acontece? Todo mundo tem em mente que a diabetes tipo 1 é mais grave que a 2, porque manifestou na infância, porque tem que tomar insulina, e pelo contrário, Danilo, os estudos mostram que quem é diabetes tipo 1, ele tem mais sobrevida do que o diabetes tipo 2, sabe por quê? Porque quem é diabetes tipo 1, ele é obrigado a tomar insulina todo dia, ou ele desmaia, ou ele passa mal. Então, ele tem mais uma autoeducação e ele tem uma adesão terapêutica melhor. Então, o risco é menos. Lógico que você vai ter que conscientizar essa criança e é muito rápido. Gente, por quê? A pessoa é obrigada a tomar, não tem para onde correr. Ou toma insulina uma vez por dia, ou 2 ou 3, dependendo do tipo do indivíduo, ou ela vai desmaiar porque não tem açúcar, não tem açúcar, não tem energia no corpo, tá? Então, os estudos mostram que quem tem diabetes tipo 1, eles têm menos problema do que quem tem diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 2 é a silenciosa. Tá ali a diabetes matando todo dia, só que ele não tá sentindo nada, então se ele não tá sentindo nada, ele não tem por que tomar o medicamento, tá? Então, esse é a primeira resposta, ok? Agora, lógico, um exemplo. Se a pessoa é diabetes tipo 1 e ela não se trata, ela tem mais risco de morte, tá? Mais rapidamente, porque não tem açúcar no corpo, o corpo para de funcionar, o cérebro, a substância, gente, que dá energia para os neurônios é a glicose. Se não tem insulina ali para dar energia, para botar a glicose nos neurônios, o cérebro para, tá? E o segundo ponto, pode ter crianças que tenham diabetes tipo 2 e não a 1, pode, tá? Principalmente crianças que são obesas, tá? Crianças que são obesas, elas podem estar com diabetes tipo 2 e não diabetes tipo 1. E aí ela desenvolveu a diabetes na infância, tipo 2, por causa da obesidade. Respondido? Obrigado, professor. Sim. Tá. Turma, outro ponto aqui que a gente precisa comentar é que medicamentos ou estados imunológicos podem influenciar na cicatrização e na reparação da pele. Um exemplo aqui, turma, sabe esse negócio das pessoas estar tomando corticoide demais? Dexametasona, prednisolona, que é a prednisona, prednisolona. Gente, corticoide baixa o nosso sistema imune. Se baixa o nosso sistema imune, a cicatrização ela é mais lenta, tá? Lembra que a cicatrização, gente, ela acontece a partir do nosso sistema imunológico, tá? Ela acontece a partir do nosso sistema imunológico. Se eu tomo um corticoide, o corticoide baixa o meu sistema imune, então a minha cicatrização é mais lenta. O meu reparo tecidual é mais lento, tá? E aí, por exemplo, outras condições do sistema imunológico, pessoas que são HIV positiva e que o sistema imunológico está baixo, né? Já está com síndrome, está com a AIDS, por exemplo. Consequentemente, ela vai ter dificuldade, tá? De cicatrização também. Pessoas que são transplantadas, que têm que tomar, por exemplo, medicamentos para impedir a rejeição, que baixa também o sistema imunológico, vão ter dificuldade de reparação tecidual, tá? Bruna, pode falar. Professor, você falou a respeito do uso dos corticoides na dificuldade da cicatrização, né? Mas, assim, tem tratamentos que são à base de corticoides, por exemplo, pessoas que têm artrose, né? Para trabalhar a questão da dor e a inflamação óssea. Essas pessoas são muito prejudicadas a longo prazo? Muito, Bruna, muito. Olha só, gente, os corticoides... corticoide só deveria ser usado só para resolver rapidamente a situação e deixar-se de usar.
Os corticóides, eles levam a problemas enormes nas pessoas. Contudo, tem doenças que as pessoas têm que vai passar a vida toda tomando. Ó, o corticóide, a longo prazo, quem toma corticóide por mais de 6 meses vai ter glaucoma. Pode ter glaucoma, não vou dizer que vai. Pode ter glaucoma, pode ter osteoporose, pode ter infecção por doenças oportunistas, porque o sistema imunológico está baixo e, consequentemente, não consegue combater as infecções. Pode ter o que nós chamamos de síndrome de Cush. Essa síndrome de Cush é aumento da gordura abdominal, estrias inflamatórias na barriga. Pode ter mulheres, pode ter hipercoagulação, tá? Pode ter trombose, pode desenvolver diabetes, o corticoide. Professor, mas assim, é até controverso, porque, por exemplo, eu vejo que tem médicos que prescrevem o uso até abusivo de corticoides, né? Tipo, Sim. tem um medicamento chamado beta-30, que é corticoide puro. Eles agem realmente no tratamento, nessa questão óssea e tudo mais. Até mesmo pessoas que têm lúpus, tá com aquela dor excessiva, eles começam esse tratamento. Mas aí, tipo, eu tomo corticoide para diminuir a questão da dor, mas, em consequência, também você está trazendo outros problemas em conjunto. Isso, Mas na e verdade, aí, o que fazer? Bruno, é o risco-benefício. Infelizmente, Entendi. não tem o que fazer. Infelizmente, é o que nós chamamos de risco-benefício. A pessoa tem a doença, vai ter que tomar. Aí, o que é que pode acontecer? Se o corticóide ele pode levar à obesidade, eu tenho que ir no endócrino, eu tenho que ir no nutricionista, eu tenho que fazer atividade física. Se o corticóide ele pode levar à osteoporose, eu tenho que fazer o uso de medicamentos à base de cálcio ou suplementos à base de cálcio. Então, assim, eu tenho que tentar fazer fatores que possam diminuir essas situações, tá? Entendi. Então, tem que agir também naquele equilíbrio de onde ele pode atacar, né? E atuar na prevenção. É isso o caso. Isso mesmo, tá? Entendi. É o risco-benefício, tá? Priscila? Professor, o senhor falou que o corticoide ele baixa o nosso sistema imunológico, certo? Certo. Mas ele baixa o nosso sistema imunológico porque o nosso organismo não consegue absorver esse corticoide? Não. Ele diminui o nosso sistema imunológico porque os corticóides, gente, são hormônios, tá? Ele é similar ao cortisol. E o corticóide, por ser similar ao cortisol, que é um hormônio produzido pela nossa suprarrenal, lá que está acima dos rins, esse cortisol e o corticóide, eles regulam o nosso sistema imune. E um dos mecanismos de regular é baixar. Se eu tomo essa substância, se eu tenho essa substância no meu organismo, ele baixa o sistema imune. Baixa como? Deixa de produzir as células imunológicas de defesa. Certo. Aí também é complicado porque o nosso organismo ele não consegue absorver. Já produz e a pessoa ainda toma mais ainda, né? Fica complicado. Mas é porque a pessoa precisa tomar, né? A pessoa precisa tomar. Gente, algumas alergias só conseguem ser resolvidas com corticoide, tá? Tá certo, professor. Obrigada. Alergias respiratórias. E isso, a asma, o tratamento da asma é corticoide, tá? Pode falar, Elisiane. Professor, é tipo assim, porque na questão do corticoide, é obrigatório para o organismo para ele estar combatendo e rebatendo essas infecções, né? Da mesma forma também ocorre com os antibióticos. Os antibióticos também, eles eles atacam a imunidade, né? Sim, tem alguns Eles também têm antibióticos. essa ação. E isso tem antibióticos que também são imunossupressores, tá? Tem antibióticos que podem diminuir o sistema imunológico. É tá? porque eu conheço uma pessoa que ela faz um tratamento à base de Bactrim, que é uso contínuo. É uso contínuo. Ele praticamente já deve estar com quase um ano fazendo uso do Bactrim. E isso, assim, é para tratar uma infecção que ele tem nos olhos, que é uma bactéria. E segundo os médicos, não tem cura. Ele vai ficar tratando com o Bactrim, controlando. Aí o que ocorre? Ele aparece pruridos no corpo, nas unhas, já saiu aqueles furúnculos, e eu acredito que isso é muito em função da defesa do organismo dele que está baixa. Aí começa a surgir esse tipo de pruridos na pele. E aí aquela questão do equilíbrio, como foi falado agora há pouco, tem que ficar fazendo um tratamento controverso, né? Ele trabalha com Bactrim para combater uma bactéria, uma infecção, e ele tem que fazer a sustentação da barreira imunológica dele à base
de vitaminas, suplementos vitamínicos, ou uma alimentação mais balanceada, com os minerais e proteínas suficientes para que o organismo possa estar rebatendo a ação desses micro-organismos que estão proporcionando o surgimento dessas coisas no corpo dele, entendeu? Ou de outras infecções. Com certeza. É o equilíbrio, né? Obrigado, Elisiane. Eliane? E professor, é que quando eu fui falar, você já até reforçou essa questão da necessidade. Eu já passei por isso com corticóide, fiz uso durante muito tempo, e quando eu chegava com crises de dores no hospital, que o médico olhava meu prontuário, ele falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer contigo? Você já injetou muito corticóide essa semana, mas não tem outro jeito, vou ter que te dar mais, porque assim, era a minha necessidade maior do que o que ele via me trazer de benefício no momento, era maior que o estrago que ele sabia que o corticóide ia trazer para mim. Eles tinham consciência, mas eu precisava. E assim, ele me trouxe, não tinha outra saída, ele ia me deixar morrer. E daí ele sempre falava isso. E assim, hoje, apesar de fazer bastante tempo que eu não estou mais fazendo uso, mas até hoje eu sofro as consequências, porque a minha imunidade é muito, muito baixa. Qualquer coisa, se eu pegar um sereno, eu já fico gripada. Eu tenho uma imunidade, dieta, eu não posso fazer muita dieta restritiva, porque eu já adoeço. Tudo consequência do uso de excessivo que eu fiz. E outra coisa também, na época que eu usava, hoje eu peso tipo 66, por aí, né? E ainda precisando emagrecer, mas na época eu fiquei com mais de 90 quilos. E você me olhava, sabia que aquilo não era gordura, era inchaço, meu Deus, era muito triste a situação de quem precisa usar. Com certeza. Danilo? Professor, é só uma colocação sobre o antibiótico. Ainda falaram ainda pouco sobre ele baixar o sistema imunológico. Só que é bem precipitado a gente falar que ele baixa em si. Porque quando a gente utiliza um antibiótico, ele não necessariamente faz sistema não total. Ele acaba sendo um pouco prejudicial pelo simples fato dele acabar eliminando barreira de bactérias as quais o nosso sistema usa para defender contra invasores. Porque além dele eliminar as bactérias que realmente elas são agressoras, que elas invadem o nosso organismo para reproduzir usando os recursos do hospedeiro, existem também bactérias que são benéficas para o nosso organismo. Então, o antibiótico ele diminui o nosso sistema imunológico, só que não total, não por ser uma consequência, mas é mais por esse em parte em si. Danilo, mas assim, só explicando essa situação do antibiótico, porque quando a gente fala diminui o sistema imunológico, é porque existem alguns antibióticos que eles são tóxicos para a medula óssea, tá? Como, por exemplo, vancomicina, o clorafenicol, são antibióticos que destroem a medula óssea. E aí nosso sistema imunológico, nossas células imunológicas vêm a partir da medula óssea, tá? Mas, consequentemente, colocando o que você falou, algumas bactérias benéficas, elas podem ser destruídas principalmente por antibiótico de amplo espectro. E aí, nesse sentido, também diminui as nossas defesas, mas a nossa defesa a partir de bactérias benéficas e não do sistema imunológico. Mas muito bem colocada a sua situação aqui, viu? Gente, mais alguma pergunta? Turma,